Romanos, no capítulo de número 3, quero ler fazer uma leitura um pouco extensa com vocês. Vamos ler? Todos abriram a Bíblia? Deixa eu ver, é um culto de estudo, então a gente vai estudar. Todos encontraram? Leamos então. Que vantagem há em ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Verso 3. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e nas tuas palavras prevaleças. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda. E se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não posso dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? Façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Verso 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo sequer, nenhum. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar o sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos de tudo, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que o juízo de Deus, para que toda... Eita, peraí, irmão, tenho que trocar de óculos, esse aqui tá ruim já. Dá um minuto aí, povo. É um óculos para leitura e outro para leitura. Quem manda, né? Fazer óculos novo, gente. Vamos lá. Óculos novo. Muito bem. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância,
havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentaremos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Demoramos, mas lemos, né? Com dificuldade, mas chegamos. Teve até troca de óculos. E agora a gente destroca. Glória ao Senhor. Eu fiquei pensando nesse texto hoje para a gente compartilhar um pouquinho, e eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que nós estamos compartilhando aqui. Caroline Silva está dizendo a paz a todos. Amém. Glória a Deus. Ela está pelo YouTube. Observem que a gente tem sempre oposições nesse texto, nessa leitura que fizemos. Nós conseguimos ver muitas oposições. Por exemplo, fidelidade e infidelidade, né? Vemos também verdade, mentira, mal e bem, Deus e homem. Tudo isso está contido nesse texto. Observe que ele nos confronta, o apóstolo Paulo nos confronta nesse texto. Na verdade, ele nos faz pensar, ele coloca a gente sempre entre essas oposições. Verdade e mentira, Deus e homem, fiel e infiel, mal, bem, lei, graça, são sempre opostos. Esse texto é um texto de oposição. E é interessante isso que ele vai falar, que ele nos fala, melhor dizendo, que ele nos mostra nesse texto. Por quê? Porque, em primeiro plano, Paulo não está negando a lei. Os irmãos sabem que a lei, a Torá, foi dada aos judeus a partir de Moisés. Moisés escreveu, Deus havia dito para Moisés, e aquilo foi repassando, né, de um para outro, e ali se instituiu a Constituição dos judeus. Muito bem. E os judeus eles vivem sobre a lei. Eles vivem sob a lei, debaixo da lei, do que a lei diz. E para muitos deles, a lei está acima de tudo. Para alguns não, alguns que não são religiosos não acreditam na lei. Não é? Muito bem. E por essa razão, alguns viviam e ainda vivem sob este apegado à lei, mas no sentido de quê? De que apenas por ele gostar da lei, apenas por ele respeitar a lei, apenas por ele tê-la como sua regra de fé, isso já lhe renderia uma justificação perante Deus, até pelo que eles faziam fora, que estava contra a lei, ou que a lei condenava. Por isso que o texto começa, que vantagem tem então que vantagem há então no judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita. Veja que Paulo não nega nem a lei, nem a circuncisão. Muitas vantagens em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foi confiada
foram confiadas as palavras da lei. Mas o que importa se alguns deles foram infiéis? Então, do que basta ter, do que basta ser, se a pessoa é infiel? Do que basta ter a lei. E do que basta ter a lei, ter sido circuncidado. Aliás, ter a lei. O livro, do que basta ser circuncidado como um cumprimento da lei, se o cara não segue. Se o cara não segue o texto, então não basta ter o livro, não basta tê-lo em suas mãos, é preciso seguir. Se o sujeito não segue, do que adianta? É o que Paulo está dizendo. É uma aparência, é uma vida de aparência. Nós não podemos imaginar, em hipótese alguma, que o fato de eu ter aqui é um taná, ou seja, é uma composição, né? Os livros da lei estão aqui, que na nossa versão, no nosso texto, nós falamos de Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio, e também os históricos, os profetas, os salmos, nós temos aqui, né? Então, do que basta ter a lei, ou do que basta ser circuncidado, se eu não sigo? O fato de apenas ter o livro não me faz justificado, não me justifica. Não serei justificado apenas pelo fato de ter o livro em mãos, o que muitos pensavam ser, o que muitos pensavam acontecer. Muitos judeus pensavam que por esta razão, por este motivo, não tinha mais problema em relação ao pecado, em relação ao distanciamento, que é a infidelidade. Não é o que muitos entendiam. Ser infiel não é... O infiel é que não tem a posse. Mas não aquele que não pratica. Aquele que não aplica. Então, Paulo está questionando, vocês têm uma fidelidade de posse apenas? É só uma posse ter o livro? Isso não reflete fidelidade. Por isso que ele descreve. Que importa se alguns deles foram fiéis? Foram infiéis? A sua infidelidade, por acaso, anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então, Deus não depende de mim. E o que Paulo queria dizer? Deus não depende de vocês. Deus não depende de vocês, judeus. Deus não depende da circuncisão de vocês. Deus não depende de vocês ter o livro em mãos para ele ser fiel. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. O homem é mentiroso. E aí, Paulo afirma a veracidade de Deus. Ele nega a veracidade do homem e afirma a veracidade de Deus. Aliás, Paulo afirma a veracidade de Deus, nega a do homem e afirma a falsidade do homem, a mentira do homem. Paulo diz: o homem é uma mentira. E é esse o sentido da questão. O que nós podemos fazer que nos fará ser fiéis a Deus, que nos dará a condição de ser fiéis a Deus? Se eu apenas orar o tempo todo, se eu cantar o tempo todo, se eu pregar o tempo todo, se eu jejuar o tempo todo, o que me fará fiel? O que me tornará justo diante de Deus? Havia uma questão de valores aí.
o qual a gente precisa discutir, o qual a gente precisa trabalhar. O valor para os judeus estava no fato de ter a lei como seu livro e de ter o corpo circuncidado. E não estava na fidelidade, no trato fiel, fora desse contexto, nas relações com as pessoas, nas relações de negócio, nas relações exteriores, que iam além de ter o corpo circuncidado e da posse. Enquanto eles tinham isso como valor, eles não tinham a fidelidade, como eu acabei de descrever, no trato, nos negócios, nas questões, como valor. Por essa razão, se apegaram à legalidade e desprezaram a prática. E aí Paulo vai fazer o confronto. Vocês se apegam a uma coisa, vocês têm isso como valor, vocês têm esse objeto como valor, aliás, essa prática como valor, é algo valoroso, espetacular. Eu tenho o livro, não é? Eu tenho os cuidados, eu aplico os cuidados, eu tenho todos os cuidados nas mãos. Eu vou ler alguns para vocês, apenas para que vocês tenham conhecimento do que é tido como valor, não é? Mais ou menos isso que Paulo, eu vou traduzir. Então, eu tenho aqui um livro de regras. Esse é um livro de regras, não é? Que deve ser observado pelos judeus, né? Então, esse aqui é um livro de regras. Muito bem. E nele, esse livro de cabeceira, eu tenho, são 2 volumes. E esse é um livro que, se eu tenho dúvida de como eu devo me levantar, então eu preciso ler, recorrer a esse livro. Se eu tenho dúvidas sobre como dormir, então eu leio esse livro, porque ele fala como eu devo levantar. Aqui estão. A Adriana está dizendo, estou aqui. José Luiz está dizendo, eu e a Rosana estamos aqui. Cláudia diz, eu estou aqui, glória a Deus. Então ele diz aqui, as regras relacionadas ao que fazer de manhã cedo. Regras relacionadas à ablução das mãos, regras relacionadas ao modo de vestir e à postura ao caminhar. Como que eu devo andar na rua? O comportamento no banheiro, regra das bênçãos, limpeza do local destinado à atividade religiosa, regras. Algumas regras relacionadas às bênçãos e normas, regras relacionadas às bênçãos da manhã, o que é proibido fazer ao amanhecer, até que seja concluída a oração, regras da lei relacionadas ao vestir, ao tzit, leis relacionadas ao tefilim, leis relacionadas a mezuzá, como é que você usa, as regras relacionadas a como se portar no templo, na sinagoga, regras relacionadas, e assim, tem regras para tudo, regras relacionadas ao alimento, né? Os tipos de alimento que deve comer, como devem ser as bênçãos, como deve ser pronunciado, regra dos utensílios, regras de como comer o pão, regra de tudo, regra das roupas que se pode entrar no templo ou na sinagoga, e assim vai. Regra da oração, como viajar, das viagens, da proibição de comercializar, do que é proibido comercializar, de regras para defraudar o irmão, ou de iludir com palavras. Então, tudo isso tem regra. E ter o livro de regras e não praticá-las, as regras aqui, que
vale, Paulo está dizendo. Como é ruim ouvir essa palavra por parte de qualquer pessoa. Olha, você não é justo, você não entende, você se desviou, portanto, você é um inútil. Esse é o texto. Isso nada que é bom. Sua boca é um túmulo aberto. Sua língua engana. Destila veneno. Tudo isso ele falando de nós. Cheias de maldição, de amargura, suas bocas. Agora ele amplia e ele diz: suas bocas, seus pés são ágeis para derramar o sangue, são violentos. Ruína e desgraça marcam o caminho de vocês. Não há um justo. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. O sujeito peca tanto, faz tanto mal, pratica tanto mal, está tão distante de Deus, que de toda forma ele não consegue sequer perceber que ele é inútil perante Deus. Olha que tragédia o ser humano. E era esse o estado da igreja. E era esse, uma igreja que vivia de aparência, uma igreja que valorizava apenas a posse do livro, a prática de uma lei, no caso da circuncisão, a guarda do sábado. Muitos irmãos assim. E aí Paulo diz: ei, todos pecaram e todos estão destituídos da glória, perderam a glória. Foi retirado de vocês. Destituído era alguém que estava num posto e deixou de ter. Então, o que Paulo está dizendo é: vocês tinham, agora vocês não têm mais. Nós tínhamos, agora não temos mais. E aí ele diz: é por isso, verso 24, sendo justificado. Então, somos todos, fazemos parte desse todo. E aí Paulo diz o seguinte: vocês valorizam a lei. O valor de vocês está na lei. Vocês se apegam à lei. Mas eu me apego à graça. E é a graça, por meio da graça de Jesus, é que nós somos justificados. Olha o que ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não há nada que eu faça em relação ao evangelho que me faz ser agraciado por Deus. Não há nenhuma santidade que eu possa, ato de santidade que eu possa fazer que vai me tornar uma pessoa agraciada por Deus. Se sou salvo, se sou agraciado por Deus, não é pelo terno que visto, pelas palavras que falo, pela igreja que vou, pela mensagem que prego, pelos hinos que canto, pelo que toco, pelo jejum que entrego, que sou justificado. É preciso deixar isso muito claro, que nós só somos justificados por Deus por causa da infinita, da bondosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a graça de Deus. A graça de Deus é que me justifica, não são as minhas obras. Muito bem. Então, pastor, eu posso viver crendo que eu sou agraciado por Deus e praticar qualquer coisa, cairemos no legalismo. Da mesma forma. Vamos viver o que Paulo está condenando. Vamos colocar o valor. Os judeus colocavam o valor em ter a lei, em ter a circuncisão. E há muitos cristãos que colocam valor em apenas no fato de acreditar na graça. Bom, todo ser humano, pelo menos a maior parte do ser humano que é cristão, acredita na graça. Mas quantos vivem
a graça. O que diz que sou agraciado, o reflexo da graça na minha vida, o reflexo da graça na minha vida é refletido, aliás, a graça na minha vida é refletida na maneira que eu vivo, da maneira que eu falo, da maneira que eu me reúno com os irmãos, da maneira que eu estou ativo em relação à palavra de Deus, que eu aplico a palavra de Deus na minha vida, nas minhas relações, nos negócios que faço. Tudo isso é reflexo da graça. Eu não faço para ser agraciado, mas é porque sou, porque já sou agraciado, é porque já creio, é porque já vivo na graça. Quando peço perdão pelos pecados que cometi, não faço porque sou um ser humano, humilde, arrependido, faço por causa da graça. A graça de Deus é que faz isso em mim. A graça de Deus é que promove mudança na minha vida. Não há compatibilidade no sujeito que diz ter a graça e não reflete a graça. É o que Paulo fala lá no início do texto. Veja, ele fala de algumas coisas: verdade e mentira, bem e mal, fidelidade e infidelidade, fiel e infiel. Tanto judeu podia ser infiel, quanto o cristão hoje pode ser infiel. O judeu era infiel e se achava fiel. O cristão pode ser infiel e se achar fiel. Da mesma forma que o judeu. E por quê? Porque o judeu valorizava o ter, possuir, posse. Eu tenho o livro, eu sou circuncidado, eu vou ao templo, eu faço orações. Lembram do jovem rico? Eu faço orações, eu jejuo 2 vezes por semana, eu honro meus pais, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus, em outras palavras, disse: tudo é tudo isso que você entende? O que mais você entende? E eu disse: o que mais eu posso fazer? Veja que o tudo do homem não foi o bastante em relação a Deus e nunca vai ser. Os recursos do homem nunca serão bastante, nunca serão bastante para Deus. É preciso a gente ter isso muito claro, sempre. É a graça de Deus. E agora, pastor, o que nós vamos fazer então? O que eu faço então? Quando a graça, aí Paulo revela, ele vai dizendo, Paulo vai descortinando essa relação que o homem tem com a graça, o que nós precisamos ter como valor, o que tem que ser valoroso para nós. Não é o rótulo de ser cristão, não é apenas a posse da Bíblia e nunca lê-la, e ela não produzir efeito nenhum em nós. Se a Bíblia não produz efeito na minha vida, alguma coisa está acontecendo de errado. Mas efeito em que sentido? Em sentido de conversão, de confronto. A Bíblia me confronta. Ela te confronta também. Então aí Paulo começa a dizer sobre isso. Ele diz: vejam, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Olha, Deus oferece, Deus propicia e Deus demonstra. Oferece, propicia e demonstra. São 3 ações que podemos observar aqui. Ele ofereceu sem eu pedir, sem eu querer. Ele me ofereceu
não que eu não, sem saber que eu quisesse. Mesmo se eu aceito, se eu entendo, se eu vivo. Deus não depende de mim. Deus não depende da minha crença. Deus não depende da minha fidelidade ou da minha infidelidade para ser Deus. Ele não depende da minha fidelidade para ele ser fiel. Deus se aproxima de mim, mesmo que eu me afaste dele. Deus é fiel, mesmo que eu sou infiel. Ele enviou seu filho ao mundo por mim, mesmo que eu rejeitasse. É interessante, né? Pensar quem é Deus, como é Deus, como Deus age por nós. Então, nada que eu faço, ou tudo que eu faço, vai me aproximar de Deus. Ele está perto de mim. Não por mim, mas por ele. Não porque eu acredito, mas porque ele é Deus. Mesmo que eu não acredite. Eu não preciso provar a existência de Deus para ninguém. Eu não preciso dar provas a ninguém de que Deus é Deus. Ele simplesmente é Deus. E nele eu creio. Isso que Paulo está dizendo. Paulo está colocando as nossas expectativas nas nossas atitudes, nas nossas ações. Há pessoas que debaixo, irmão, da graça, abaixo do valor da graça. Há pessoas que colocam suas obras, suas atitudes acima do valor, acima da graça. Eu sou um servo de Deus, eu sou um homem dedicado, eu sou uma mulher que jejua, e daí? Paulo está dizendo aqui, e daí? Ele, engraçado que ele fala isso, né? Ué, ele diz, mas e daí? Que importa que você faz tudo isso? Deus é verdadeiro. E o homem, independente do que faz, do que pensa, do que é mentiroso. Então, a graça de Deus... Agora, olha o que ele diz. Continuando. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação. Pelo seu sangue, demonstrando. Amor se demonstra. Amor se vive. Que negócio é esse de amor contido? Eu amo o Senhor. Olha, Deus te amou tanto que ele se entregou por você. Mandou o filho dele por você. Amor é demonstrado. Porque ama o Senhor. Eu não pratico obras para amar ao Senhor. Eu as pratico porque amo. A minha fé, retomo, a minha fé, a minha forma de congregar, a minha forma de cantar, a minha dedicação, minha relação com a Bíblia, minha relação com os irmãos, com cada um de vocês, não é para amar ao Senhor, é porque amo ao Senhor. É efeito do amor ao Senhor. O amor do Senhor me faz perdoar. O amor do Senhor me faz vivenciar. O amor do Senhor me impulsiona para a igreja. O valor está em Deus. Aí então ele continua. Demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Ô, irmão, não pense porque você está na igreja há tanto tempo, porque você prega, porque você tem um título, porque você tem habilidade, porque você tem aquilo.
Paulo rebate isso. Qual é o motivo da tua vanglória? Por que você te gloria tanto? Aí ele diz, baseado em que princípio? Na obediência? Ou seja, em cumprir legalmente? Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, não é pela obra, independente de obediência à lei. Olha só, independente de obediência. Ele não é também o Deus dos gentios ou só Deus dos judeus? Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Ela existe. O homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. O homem é falho e Deus não falha. O homem não ama. Deus ama. O homem não é santo. Deus o santifica. Quem santifica o homem é Deus. E é isso que nós percebemos nessa questão. Então, irmão, todo o texto que nós lemos mostra que algumas pessoas têm relação, acreditavam que por ser legalista, por praticar hábitos, eles estavam justificados. Mas não era isso que Paulo queria que acontecesse. Nessa relação que nós estamos conversando, que eu estou pregando hoje, ensinando, compartilhando com vocês, nós vemos os judeus, nós vemos Paulo, vemos Deus e vemos os gentios. Judeus, Paulo, Deus e os gentios. Todos eles são citados nesse texto. Judeus eram legalistas e condenavam os gentios achando que se achegavam a Deus. Paulo já tinha sido judeu, legalista nesse sentido, e também já tinha participado, agora não mais, até então, a partir de então, que ele tem um encontro com o Senhor, não mais, ele enxerga os gentios. Gentios achavam que os judeus que eram excluídos por conta das relações e das misturas, do sincretismo que eles viveram. Mas o que Paulo está dizendo? Nem judeu, nem gentil. Deus não ama vocês porque vocês são judeus e abomina eles porque são gentios. Deus não ama vocês porque vocês são circuncidados e porque vocês têm a Torá, a lei, e não os ama porque eles são gentios e eles não são de raça pura. Deus não ama as pessoas só por questões de raça, etnias. O amor de Deus transcende, ultrapassa etnias, ultrapassam as raças. O amor de Deus ultrapassa as culturas, vai além das culturas. Paulo está dizendo aqui, o amor de Deus vai além das raças, vai além das culturas, vai além de todo esse pensamento, dessa compreensão que vocês têm. Então, portanto, o que é que Paulo propõe a cada um de nós? Vocês precisam deixar isso e se aplicar àquilo, ou seja, deixem a lei e pratiquem e aceitem a graça. A lei vocês a têm e não conseguem aplicar. A graça vocês recebem e conseguem a ajuda de Deus para aplicar. Vocês precisam praticar a graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça que a gente canta.
Então, queridos irmãos, temos um grupo de pessoas que é muito novo na fé. E muitas vezes essas coisas não são facilmente compreendidas. Mas podemos trabalhar aqui de muitas formas. Primeira, de que forma, então, essas ideias de Paulo a graça pode refletir na minha vida? De que maneira, então, a graça de Deus pode ser refletida na minha vida? Bom, a maneira que eu me relaciono com Deus, que eu me relaciono com os irmãos, não me fará mais cheio ou menos cheio, mas dirá o quanto eu sou. Dirá o quanto eu estou dentro do contexto da relação com Deus. Quanto mais eu estiver envolvido na graça de Deus, mais eu terei capacidade de perdoar, mais eu terei capacidade de amar, mais eu terei capacidade de me afastar do pecado. Não tem como a pessoa se afastar da graça de Deus e vencer o pecado. Não há essa barganha. A gente não fica devendo, volto aqui e pago depois. Fui comprar uma peça para um trabalho que está sendo realizado aqui na minha casa e peguei a carteira e fui. Era uma peça barata, custava poucos reais. E quando eu cheguei lá, que eu fui pegar o dinheiro, cadê o dinheiro? O dinheiro não estava lá, eu tinha tirado o dinheiro. E aí, alguém pegou e falou assim, o dono da loja falou, não, depois você volta aqui e paga, não tem problema. Pode levar, depois você paga. Não tem essa relação com Deus. Olha, eu sou um homem cheio da graça, mas eu vou te fazer o mal agora, eu não vou congregar mais, eu não estarei junto com os meus irmãos, mas depois eu pago isso daí. Ou eu tenho, ou eu não tenho, ou eu sou, ou eu não sou, ou eu estou, ou não estou. Se a graça de Deus está em mim, ela será refletida no que eu faço, na minha relação com Deus, na minha relação com os irmãos, na minha relação com a igreja, na minha relação com a Bíblia, na minha relação com tudo. Quanto mais imerso eu estou na graça, mais imerso eu estou naquilo que reflete também a graça. Os irmãos compreendem? Se sim, digam glória a Deus. Se não, digo assim, vou orar por você, pastor. Deixa eu ver se quem é que está me acompanhando aqui, porque eu não tenho nenhuma informação. Será que vocês estão aí? Ou deixaram só deixaram conectados, né, no Facebook para subir o nome? Deixa aí conectado e foram fazer outra coisa. Não, né? Então, deixa eu ver, olha lá, Gleice disse glória a Deus, José Luiz disse glória a Deus, pelo Facebook. Deixa eu ver lá no YouTube. Lá no YouTube tem uma turma lá assistindo com a gente, mas eu não estou vendo. Deixa eu ver se quem que está me assistindo lá pelo YouTube, diz eu estou aqui, que eu quero ver. Senão eu vou achar que você não está. Né? Então, queridos, o que nós precisamos? Olha aí, o Gustavo está dizendo aqui glória a Deus. E nós precisamos pensar, a Adriana está dizendo glória ao Papai do Céu. Então, o que eu preciso fazer? Olha lá, eu estou dizendo glória a Deus. Eu estou aqui, viu, gente? Eu estou refletindo nessa mensagem, disse a Cláudia. Na verdade, é a irmã Cida, né, quem disse. Então, o que eu preciso, o que é que Paulo quer nos dizer? Primeiro, Paulo está querendo dizer o seguinte, vamos retomar o começo para a gente fazer o final. Olha só, vamos retomar o começo. Eu disse no começo que esse texto nos oferece sempre essas questões
de oposições. Olha, vocês dizem que são fiéis, mas são infiéis. Vocês dizem que são verdadeiros, mas são mentirosos. Vocês dizem que amam a Deus, que fazem o bem, mas fazem o mal. Opa, então peraí. O que é que Paulo está dizendo? Vamos deixar o mal. Deixe o mal. O que é o mal? Nesse contexto, essa hipocrisia, esse sentido de você achar que o fato de simplesmente se identificar como um cristão. Eu me lembrei agora que a minha mãe, por exemplo, ela tinha alguns hábitos que as pessoas a chamavam de crente. Minha mãe já é morta, mas muitas pessoas achavam que ela era crente. Porque a minha mãe ela apresentava algumas características que eram parecidas com características na forma de vestir, na sua personalidade, que as pessoas achavam que ela era crente. Minha mãe aceitou a fé algumas vezes, não vamos discutir isso, mas algumas pessoas achavam, porque ela tinha um cabelo longo, ela só usava saias, né? Não usava calças compridas, então as pessoas falavam, a senhora é crente. Há pessoas que têm aparência, mas elas não são. E a aparência de crente, na cabeça de algumas pessoas, não estou dizendo que é o caso da minha mãe, mas de muitas pessoas que estão na igreja, inclusive, na igreja no Brasil, independente da posição que elas ocupam, elas pensam que o simples fato da aparência é bom. Não, eu não me visto desse jeito, eu não me visto daquela forma, eu não uso então isso já está bom. Veja que Paulo está combatendo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma relação de opressão, ou seja, as pessoas são oprimidas por uma aparência, elas são presas. Por que oprimidas? Porque elas estão presas nessa aparência. E essa aparência era gerada pela lei. Me lembro do pastor que fez uma pregação uma certa vez falando dos tipos de fariseus, e ele falou de vários hábitos dos fariseus e dos saduceus. Tem até um livro que eu quero ler, Sábios Saduceus. É, e, e esse pastor falou de alguns hábitos que eram hábitos aparentes. O que Paulo está fazendo? Paulo está dando visibilidade ao discurso de Jesus. E Jesus não chamava as pessoas, principalmente os fariseus, de hipócritas fariseus, porque vocês são como um sepulcro caiado. E aqui ele até reutiliza o texto, né? Vocês são um copo sujo, por dentro e limpo por fora. Por que Paulo fala nesta forma? Porque se algo que a gente pode tematizar aqui, que a gente pode visualizar aqui, é que viver de aparência não é bom. Não viva uma fé cristã de aparência cristã. Apenas de aparência. Parece que é crente, parece que é um homem de Deus, parece que é um bom pregador, parece que é um estudioso da Bíblia, parece. Não viva de aparência. Viver de aparência não é bom.
É a primeira questão que nós poderíamos agora, então, tratar de vários temas. A aparência oprime as pessoas. As pessoas vivem, morrem pela aparência. Escondem por causa de aparência. Uma coisa é negar um problema. Ah, eu tenho um problema, mas eu não posso demonstrar que tenho esse problema. Essa é uma... Veja que a pessoa acaba se tornando uma escrava da aparência. Outra coisa, eu tenho um problema. Eu estou abatido, triste ou chateado porque eu tenho um problema que me assola, que me desgasta. Mas eu estou certo que ele não me derruba e que eu vou vencer. E esse problema não me tira do mundo, das minhas relações. E eu, mesmo com o problema, eu viverei tudo quanto Deus me der. A aparência oprime, a graça liberta. É isso que que Paulo está dizendo. Vocês não se relacionam com as pessoas por causa da aparência. Vocês não comem com o pecador por causa da aparência. Vocês deixam de viver, de fazer muitas coisas por causa da aparência. Vocês são oprimidos. A graça vai libertá-los. E Jesus demonstrou isso, comendo com pecadores, ajuntando um grupo de pessoas que ninguém queria. Quem eram as pessoas? Quem foram as pessoas que Jesus chamou para si? Portanto, irmãos, ficamos por aí. A graça liberta. Seja livre pela graça, por meio da graça. Deixa a graça te libertar da aparência. Ah, pastor, mas eu tô tão... Eu não gosto, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Seja livre pela graça. A graça te dá a liberdade de congregar, de adorar ao Senhor, de chorar. Não há nenhuma lei dita por Jesus que a gente só deva ir à igreja, que a gente só deva amar, que a gente só pode congregar se a gente estiver feliz, se a gente estiver sarado, se nós formos prósperos no sentido material, físico, que as pessoas podem ver. Se o meu carro for do ano, for um carro de 200 mil, vai para a igreja de carro. Se for um carro pipocando, soltando fumaça, não vai, não. Se for um poçante que parou na porta da igreja e enche de óleo, não vai, não. Não há nenhuma lei relacionada a isso. Isso é aparência. Tive um colega que ele me informou certa vez que por congregar numa igreja muito grande, de um estacionamento muito grande, e lá muitos carros bons, carros do ano, carros caros, e ele com um poçante, um maestro, cada parada um concerto, Maria Fumaça. Então ele foi à loja, comprou um carro na altura dos irmãos que congregavam naquela igreja, que não é errado ter um carro bom. Se Deus te deu condição para isso, glória ao Senhor, tem um carro bom. Aí ele foi até a loja e comprou um carro caríssimo e ele compartilhou comigo. Eu perguntei, por que o senhor comprou esse carro, irmão? Você não pode pagar? Ele disse, então, eu não quero chegar lá na igreja, no pátio,
da igreja, só tem carro bom e só eu de carro ruim. Olha como ele é um sujeito oprimido pela aparência. A graça liberta, eu vou comer o carro ruim mesmo. Eu vou comer o Maria Fumaça, eu vou comer o carro quebrado, do jeito que eu for, não me importa o carro. Carro não é o meu senhor, ele é um servo. Ele me leva aonde eu quero, na velocidade que eu quero, não que ele me oferece. O carro pode oferecer 200, 300, 400 quilômetros por hora, mas eu vou andar na velocidade que eu quero, não que ele queira, que ele quer. O motor pode estar dizendo, vem, 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 mas eu tenho que andar na velocidade que eu quero, não que ele quer. O carro não é o meu senhor, é o meu servo. Ele não pode me oprimir. A aparência não pode me oprimir. A aparência de um menino bonzinho, de um menino que não sofre, que não chora, que não tem problemas, de durão. Não, eu não posso ser oprimido por isso. Paulo está dizendo aqui, seja livre, deixe a graça de Deus tomar conta de você, ela vai te libertar de tudo isso. Ah, então eu vou andar todo largado. A graça de Deus vai te encher de toda forma, de maneira que você, igual aos demais, que também foram tomados pela graça de Deus, vai refletir no seu andar a graça de Deus, no seu falar a graça de Deus, no seu viver a graça de Deus, no seu agir a graça de Deus. Você será, a graça de Deus será refletida em você, você será livre, livre. E é isso que Paulo está dizendo. Enquanto a aparência oprime, a graça liberta. Queridos irmãos, eu não estou de paletó e gravata pregando neste culto por causa da aparência que me é imposta. Não, é pela graça, a alegria que eu tenho de estar fazendo algo que é nobre, que é grandioso na minha concepção. E o que engrandece não é a minha roupa, não. Não é a forma de eu vestir, não. Mas eu entendo que o que eu faço é tão grandioso, é tão maravilhoso, é tão acima da minha capacidade, da minha competência, que é o que eu posso fazer de melhor, eu estou fazendo agora. Não é uma aparência, é uma gratidão por aquilo que Deus me permitiu fazer, que Ele, por sua infinita graça, me deu a oportunidade de fazer. Então, irmão, a graça liberta.